Eu falo muito de arrebatamento, que Deus manda falar do arrebatamento, né? O povo está perdido no mundão, distraído com as coisas desse mundo. Uh. Falo muito de sonho, visão, revelação, mas também sou obrigado a falar da Bíblia, da historicidade bíblica, da arqueologia bíblica, estudos bíblicos, consciência bíblica. Caso contrário, o povo vai ficar aprisionado na mão do diabo eternamente. O povo tem que crescer na graça e no conhecimento. Então, a contento, eu tenho que falar um pouquinho de cada coisa. Deus pede assim. Deus exige assim. Eu não posso ficar preso a um só assunto. Sonho, visão, revelação. Uns são de Deus, outros são da emoção. E aí o diabo faz a festa. Eu tenho que trazer conhecimento para o povo. Eu tenho que fazer o povo crescer na graça, na era da graça, na dispensação da graça, mas também crescer no conhecimento. Aí sim, aí tá amarrado Satanás. Tá amarrado Satanás, porque você só teria triunfo se o povo não tivesse conhecimento. Aí sim você ia conseguir destruir a todos. Levar todos para o inferno. Sim. Entendeu? Então, veja bem. Isaías 41, verso 14, nós encontramos Deus pedindo a sua esposa Israel, né? As suas 12 tribos, né? Os hebreus, os judeus, né? A gente vê Deus falando para eles, ó, não temas, porque estou enviando o seu Redentor, o Santo de Israel, Jesus Cristo. Fica tranquilo. Creia nessa promessa maravilhosa. Estou enviando o meu filho para te ajudar, Israel. Mas olha só, a minha esposa vai rejeitar o meu filho. E o meu filho, então, vendo que eu criei uma esposa rebelde, vai criar também uma esposa para ele, a igreja, que também vai ser rebelde. Olha só que interessante. Deus cria uma esposa e essa esposa é rebelde. Israel, Jerusalém, Sião, os judeus, os hebreus. São necessários agora 40 jubileus para salvar a esposa de Deus, os judeus. Israel, Sião, Jerusalém. A mesma coisa vai acontecer com Jesus. Vai criar para ele uma esposa, a igreja, e também vai se rebelar, e é necessário 40 jubileus para poder salvar. Papai do céu precisou de 40 jubileus, 2.000 anos. E ainda falta, tá? Ainda falta para os judeus uma semana, a 70ª semana. Ele precisou disso para salvar um pouquinho de cada ano, nesses 2.000 anos, e juntar um corpo, a qual ele chama de esposa, Israel. A mesma coisa Jesus, precisou de 40 jubileus, 2.000 anos, para juntar um pouquinho em cada ano e formar um corpo de esposa. Só que, para a igreja, a porta da graça se fecha agora. Para os judeus ainda resta uma semana, a 70ª semana. As pessoas têm uma dificuldade incrível para compreender isso. Claro, também não estudam, não entram na intimidade com o Senhor, não buscam todos os dias, diligentemente, conhecimento, sabedoria, intimidade, discernimento do Espírito para com a palavra. Aí fica difícil mesmo. Bom, então veja bem. Deus vai dizer, tá, que escolheu sua esposa, Israel. Sua esposa. Meu filho, escolha a sua. Ele falou, minha igreja. Tá, então Israel é minha esposa, a igreja é tua esposa.
ambos estão casados. Ambos estão casados. Agora, veja bem. No que tange a Israel, tá? Papai do céu disse, eu quero que, na qualidade de povo, tá? Dentre todos os povos da terra, esse povo é minha esposa. O resto, não meu povo, não minha esposa. Os descendentes de Caim, os descendentes da serpente, os descendentes do dragão vermelho, os descendentes do diabo, não meu povo, não minha esposa. Não tenho afeição por eles. Não tenho. Eu tenho afeição pela minha esposa, a menor dentre todos os povos. Mas eu amo ela, eu guardo ela, e guardo com juramento. Eu vou tirar ela com mão poderosa dos povos pagões, gentios, porcos, bodes, joios. E vou destruir todos no fogo. E vou resgatar ela da casa da servidão, do poder do faraó dos tempos modernos, o rei do Egito dos tempos modernos. Aliás, há uma sombra disso em Deuteronômio 7, do versículo 6 ao 8. Então, a promessa de governar sobre ela, ser marido dela no milênio, tá? Tanto o judeu já de corpo glorificado, quanto o judeu ainda no corpo físico, que tem que gerar filhos e ser selecionado, quem vai ser salvo, quem vai ser perdido. Só judeus no milênio. Vermezinho de Jacó, brotou Davi, o Meleque, o rei de Israel, que escolheu ser pequeno e humilde diante de Deus. Pela graça de Deus, ele pôde subir ao trono de Davi, como rei terreno e precursor do eterno Rei da Paz, Jesus Cristo. Ei, vê se você entende esse mistério. Deus está falando agora da igreja composta de gentios e de judeus. Pela graça de Deus, nós podemos subir ao trono de Davi. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis. Subimos ao trono de Davi como rei terreno. Lembra, Apocalipse 1, somos reis. Assim também como sacerdotes. Somos reis. Rei terreno e precursor do eterno Rei da Paz, Jesus Cristo. Assim como João Batista foi precursor de Jesus, nós hoje, igreja, gentílica ou judia, nós somos rei, terreno e precursor do eterno Rei da Paz, Jesus Cristo, sobre os judeus no milênio. Que interessante. Aí Deus vai dizer em 1 Coríntios 1, verso 27, por meio de Paulo. Sim, eu escolhi as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios deste mundo. Eu escolhi as coisas fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes deste mundo. Porque as coisas loucas deste mundo, tudo que vai falar vai parecer loucura, mas só é loucura para quem perece. Para o bode, para o joio, para o porco, para o descendente de Caim, descendente da serpente, para a raça de víbora, para os irreligiosos, que se sentem sábios, entendidos, vivem de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Ponto final. Não estuda, não pergunta. Sabe? Não ora, não jejua, não madruga para obter de Deus a verdade.
viver pela verdade, andar pela verdade, pela vereda da verdade. Vai perecer, vão ficar envergonhados. Vão ficar envergonhados. Porque o princípio divino, que se entende por todos, que amam a verdade, é que no plano da sua salvação, ele escolhe os humildes, os pequeninos. O que vai parecer coisa louca para o mundo. E sua fala vai parecer loucura. Mas eles vão ficar envergonhados, frustrados. Bom, eu quero dizer para você que aquela terra que mana leite e mel, Israel e Jerusalém, era o Éden e o Jardim do Éden, que com o dilúvio foi coberta com seus 4 rios, Pison, Gion, Tigre, Eufrates, e que flui até hoje para dentro do Mar Morto. E com saudade desses nomes, algumas pessoas lá na Síria, lá no Iraque, viram rios caudolentos e resolveram colocar esse nome, Tigre e Eufrates. Mas esquece. Não é o verdadeiro Tigre, não é o verdadeiro Eufrates. Mas vamos lá. Eu estou aqui para ensinar. Palestina. Hoje o mundo adora chamar aquela terra de Palestina. Aquela terra de Israel. Uma designação falsa. Pois essa palavra Palestina, que significa Pelistim, ou seja, vou traduzir de uma forma melhor, Filístia, dos filisteus, tá? Essa palavra Deus não oficializou naquela terra. Israel, que foi oprimido pelo povo do mar, os filisteus. É assim que os filisteus são conhecidos, povo do mar. Se a gente lê a Bíblia com ênfase, principalmente com o original grego e hebraico, a gente descobre coisas incríveis. Nós sabemos, pela Bíblia, que Davi acertou as contas com Golias, ou filisteu. A terra de Israel nunca pertenceu aos filisteus. Nunca. Nunca pertenceu aos palestinos. Só para você ter uma noção, quem ocupou aquelas terras ali antes de Abraão, Isaque e Jacó transformar ela oficialmente em Israel, tá? Quem ocupou ali foi a geração dos cananeus. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Canaã gerou a Et. Canaã gerou os jebuseus. Canaã gerou os amorreus. Canaã gerou os gigarzeus. Canaã gerou os heveus. Canaã gerou os arqueus. Canaã gerou os sineus. Canaã gerou os avardeus. Canaã gerou os emareus. Canaã gerou os emateus. E aí, depois que gerou tudo isso aí, tá? Depois que essas famílias todas dos cananeus foram geradas, eles tomaram posse daquela terra ali. Sidom, lembra? Sidom odiou Jesus Cristo. Terra de bode, de joio, de porco. Sidom, Gerar, Gaza. Lembra ali a faixa de Gaza, perto do Egito? Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, Lázaro. Tudo isso está em Gênesis 10, do versículo 15 ao 20. Então aquela terra se chamava Canaã. Canaã. E aí, o que ocorre? Abraão vai trazer uma nova aliança para aquela terra ali,
da parte de Deus. Deus fala para Abraão: ergue os olhos e olha onde está para o norte. Aí olhou lá para Síria, Líbano, tá? Turquia. Agora olha para o sul, para o Oriente e para o Ocidente. O sul, onde está a Arábia Saudita, onde está o Egito, tá? Todo aquele território pega um pedaço do Egito, um pedaço da Arábia, isso no sul, e um pedaço do norte. Um pedaço da Turquia, do Líbano, da Síria, da Jordânia. Tá? Todo o território do Éden, do Jardim do Éden, pega aquilo ali. Israel, tá? Israel é composto desse tamanho todo aí que eu estou te falando. Um pedacinho do Egito, da Arábia, da Jordânia, do Iraque. Do Iraque não, da Síria, do Líbano. Tá? Aí Deus fala para ele: ergue os teus olhos, tá? Toda essa terra, a ti e a tua descendência, judeus, hebreus, Israel, te darei para sempre. Para sempre. Então, quando o povo de Deus entrou em Canaã, tá? Josué recebeu uma ordem divina. Ó, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, tá? Minha esposa, vai até a terra que eu estou dando aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Gente, está em Josué, capítulo 1, verso 2 e 3. Olha, Josué, 40 anos vocês passaram peregrinando no deserto. Gente, isso aqui já é uma sombra profética, que Deus ia precisar de 40 jubileus para salvar a sua esposa. Falta ainda uma semana, o tempo de angústia de Jacó. Tá? 2000 anos. A mesma coisa é Jesus. Para salvar sua esposa, a igreja, precisa também de 40 jubileus. E vai se fechar agora. Vai se fechar agora. Tá? Então, Jesus tem 2000 anos para salvar a igreja, assim como ela é sua esposa. E Deus tem 2000 anos para salvar os judeus, assim como ela é sua esposa. Deus se casou com Israel. E falta uma semana para completar o ciclo de salvação dos judeus. Jesus se casou com a igreja e falta poucos dias, poucos meses, para completar o ciclo de salvação da igreja. Tentam entender o que eu estou falando. Então, o que acontece? Hoje, chamam aquele território lá de Palestina. Mas por que isso? Porque o imperador romano Adriano, tá? Odiava os judeus e odiava os cristãos. Odiava a esposa do Papai do Céu, Elohim, e odiava a esposa de Jesus Cristo, a igreja. Então ele deu esse nome a essa terra no ano 135, tá? Depois de Cristo, com a intenção de que não se fizesse mais referência ao nome Judéia de Israel, terra dos judeus, que agora está cheio de judeus, esposa do Papai do Céu, Elohim, e cheio de cristãos, esposa de Jesus Cristo, a igreja. Olha só, tentando matar 2 cordeiros, 2 ovelhas, uma ovelha e um cordeiro, ao mesmo tempo. Então, assim foi cunhado o falso nome Palestina. E ele ficou sendo usado desde então. E, infelizmente, a maioria da sociedade bíblica aceita essa falsa denominação. E usaram nos mapas, em diversas Bíblias, Palestina, ao invés de Canaã. Triste isso. Bom, atualmente, o povo porco, o povo bode, o povo trigo, joio, povo joio, bode, porco, descendente de Caim, eles chamam aquelas terras de Palestina.
e eles adoram dizer que são muçulmanos, né? E, no fundo, a polêmica atual é entre o povo do mundo, né, com característica muçulmana, contra o povo de Elohim, Israel, os judeus, e o povo de Adonai, né? Os cristãos, a igreja. Isso é um problema sério. Isso é um problema religioso, né? Agora, olha só que interessante. Já que há esse problema entre a esposa de Elohim, Papai do Céu, e a esposa de Adonai, Jesus Cristo, já que há esse problema de Israel e a igreja contra os descendentes de Caim, Deus está profetizando que vai destruir a todos. Todos que sendo judeu ou igreja, que não se portarem como deve se portar, vai ser comparado a pagões, vai ser comparado a bode, vai ser comparado a joio, vai ser comparado a porco. Todos unanimemente serão destruídos, mesmo tendo o rótulo de judeu ou de cristão. Então, milhões de judeus vão ser destruídos, milhões de cristãos vão ser destruídos, milhões de israelitas vão ser destruídos, milhões de cristãos vão ser destruídos porque quiseram se parecer com seus inimigos. Na maneira de falar, pensar, agir. Simples assim, foram mornos. Queria, em parte, ser parecido com Deus, em parte, ser parecido com o mundo. Moiou, filho. Moiou. Moiou. Mornou tudo. A mornidão vai fazer com que tanto o pai quanto o filho tenha ânsia de vômito e vomite todos para fora do reino do seu amor. Todos. E Deus vai destruir todos. As nações deveriam prestar atenção àquilo que Deus está dizendo sobre Israel e igreja, como ele os protege. Ai daquele que tentar tocar nesses dois povos. São menina dos olhos do Senhor, está em Zacarias 2, verso 8. É trágico. A sentença já está dada. Destruídos para sempre. Ai! Destruído para sempre. É um ai, ai, ai. Ai! Vão ficar deixados para trás para sua própria destruição. É uma tragédia não prestar atenção o quanto Deus protege a sua esposa e quanto Jesus protege a sua esposa. São duas esposas. A do Elohim e a do Adonai. Gente, isso é muito sério. Eles têm ciúmes de suas esposas. Eles a protegem. Eles aguardam. Agora aqueles, não meu povo, não minha noiva, não minha esposa, eles vão ser destruídos para sempre, porque esses causa ânsia de vômito e odeia a esposa de Deus, odeia a esposa de Jesus. Entendendo? Apedrejam, espancam, zombam, escarnecem, matam, insultam, blasfemam, vituperam, fazem da bênção uma maldição. E a maldição eles fazem de bênção. Que trágico é isso. Isso é muito trágico, diz o Senhor. Sabe? Deus disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Deus se casou com Israel e gerou filhos e filhas para governarem junto, de forma eterna, essa família de Deus. Está na Bíblia, Gênesis 35, verso 10 até o verso 12. O pai, o Elohim, se casou com Israel e gerou filhos e filhas. Pronto. Ele quer passar uma eternidade com a sua esposa, com seus filhos, com suas filhas. E Jesus, a mesma coisa, se casou com a igreja.
Multiplica. Ser fecundo. Talmide. Discípulo, gere filho. Olha, eu, Jesus, quero gerar filho com você, minha esposa. Eu quero gerar discípulos. Multiplica. Para que a gente também seja feliz eternamente. Então, o meu pai vai ser feliz com a sua esposa, Israel, cheio de filhos eternamente. E eu, Jesus Cristo, vou ser feliz com a minha esposa, a igreja, cheio de filhos e filhas. Eternamente. Esse é o plano de Deus. Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo abraça tudo isso. Tamo junto nessa. Tamo junto nessa, gente. Os judeus é a esposa do Espírito Santo. A igreja é a esposa do Espírito Santo. Jesus considera também, agora, judeus messiânicos, sua esposa. E o pai considera também cristão judaizante, sua esposa. Olha que tremendo isso. Esse é o plano de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo para com Israel e a igreja. Para com judeus e gentios salvos. Isso é muito forte, gente, o que eu estou ensinando. E eu espero que vocês tenham compreendido. Em nome de Jesus. Amém.